Mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona e dessa vez, por incrível que pareça, vamos falar de uma vitória do Sampaio. Vamos, vamos! O jogo de hoje, que foi a primeira vitória do Sampaio na Série D e acima de tudo, acho que foi a primeira vitória do Sampaio em jogos, vamos dizer assim, difíceis. Jogos difíceis, jogos mais complicados no ano, porque a gente perde pro Tunalusa, não ganhou nenhum jogo na Copa do Nordeste e não venceu nenhum clássico. Então sobrava os jogos da Série D, que ainda vai ter clássicos também, para o Sampaio buscar essa vitória. Essa vitória finalmente veio muito sofrida, difícil e que poderia não ter sido sofrida se a gente tivesse alguns jogadores que são muito questionáveis. Mas o importante é que ela veio e é disso que a gente vai falar hoje. Bem, no jogo de hoje, a equipe do Sampaio Corrêa, ela entrou com a seguinte escalação dos seguintes jogadores. No gol, o Alan Costa, a zaga de Rai na lateral direita, Guilherme, Fábio Aguiar na zaga e Abraão na lateral esquerda, Anderson Recife como volante, Jair e o Stence ou Yamada, mas eu vou deixar aqui o Yamada como esse meio de campo e o ataque sendo composto pelo Matias Verdun, Thiaguinho e o Alan Stacey. Essa foi a equipe principal que entrou para o jogo contra a equipe do Parnaíba e que eu posso falar para vocês que foi um jogo bastante complicado, um jogo bastante difícil, principalmente no segundo tempo, beleza? Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Sampaio foi melhor, que o Sampaio dominou, que o Sampaio conseguiu jogar bem, que o Sampaio teve predominância na partida daquilo que estava procurando, daquilo que estava tentando propor, vamos dizer assim, beleza? Daquilo que estava se tentando propor a equipe do Sampaio Corrêa. E o Sampaio, estando melhor, ele tem um pouco de controle de jogo, ele tem um pouco de domínio, vamos dizer assim, do jogo, propondo as ações, tentando atacar, mas a gente barrou na falta de qualidade dos jogadores, que é normal, principalmente o Rai, que, pelo amor de Deus, era cada cruzamento maravilhoso, e o que ele sofreu na lateral dele foi, não tá escrito, beleza? E a outra coisa que eu posso dizer é que a falta de um atacante é muito claro na equipe do Sampaio, porque e a lentidão é claro que a gente tem, porque tem um problema de criação, que hoje não foi tanto, a gente tinha dois meias criadores, mas ali a falta de um atacante para finalizar as jogadas foi muito perceptível, mais ainda no primeiro tempo, e a questão da falta de agilidade do Sampaio. O Sampaio, em alguns momentos, se torna-se um time muito lento, um time muito devagar, um time que demora muito para tomar decisões e, assim, conseguir atacar, conseguir criar jogadas e conseguir chegar. Tanto que demorou um pouco para chegar no ataque. E quando chegou, dando uma olhadinha aqui, que eu não lembro muito de cabeça, como se fala, de cabeça o momento de cada lance, a primeira chegada do Sampaio foi ali por volta dos 32 minutos, no lance do Verdun, e o Verdun foi o principal jogador nesse primeiro tempo, porque ele conseguia fazer as jogadas. Ele hoje jogou um pouco melhor do que na última partida, ele conseguiu se propor mais. É meio doidinho da cabeça, mas ele consegue se propor para jogar. E as principais chegadas foram com o Verdun, um chute com uma boa defesa do goleiro e um outro que foi para fora. O Sampaio consegue ter esse domínio, consegue ter essas ações. O Parnaíba até chegou numa jogada que botou o Alan para defender, mas ok, ainda foi um jogo que o Sampaio foi melhor. Entra no segundo tempo e o Sampaio, aos 7 minutos, num lançamento do Alan Stacey, que eu acho que foi o único lançamento que ele acertou, porque o Alan Stacey é uma preguiça do caramba, mas essa jogada ele acertou. O Alan Stacey consegue descolar um lançamento pro Thiaguinho, que pega com uma defesa desarrumada, tanto que ele sai no meio de dois zagueiros, de dois marcadores, então a defesa já tem uma falha. Ele simplesmente corta, né, o goleiro e bate pro gol, e o goleiro simplesmente só escolheu o canto. Eu acho que isso foi o mais engraçado, tanto que eu fiquei meio. Pô, o que aconteceu ali no gol? Eu sei que ele conseguiu cortar e bateu bem. Até ele conseguiu bater, bateu fraco. Mas ele nem precisou deslocar tanto o goleiro, porque antes mesmo de ele armar o chute, o goleiro já caiu pro lado direito, ele só no lado esquerdo e ele só bateu do lado direito. Entendeu? Então foi um pouco de falha do goleiro, mas aí o Sampaio abre 1 a 0
E ao que tudo indica, poderia ser, a partir desse momento, um jogo que o Sampaio ia conseguir ter controle, que o Sampaio ia conseguir dominar, que o Sampaio ia conseguir jogar e ter uma partida com tranquilidade. Mas a vida do torcedor do Sampaio não é fácil. Você sabe que não é fácil. E aí, aos 10 minutos, o gol foi aos 7. Aos 10 minutos, o nosso querido Falha Aguiar acaba sendo expulso. Ele já tinha um amarelo, né? Faz uma falta e acaba sendo expulso. E a partir daí, meu irmão, vira uma loucura. O jogo do Sampaio fica totalmente louco, totalmente maluco. E o Parnaíba vem com tudo. O Parnaíba faz uma blitz, o Parnaíba chega, o Parnaíba tenta e até consegue agredir, faz os chutes, cabeçadas, bota o goleiro Alan para trabalhar. E aí que tem um detalhe interessante, uma observação, uma curiosidade, é que eu não percebi que o jogador tinha sido expulso, que o Fabregas tinha sido expulso. Tanto que ele faz as mudanças, que ele tira, no exato momento que isso acontece, ele tira o Jair, né, tira o Jair Amado e bota o Cavi Wesley, fechando um pouco mais o time. E além disso, ele vai fazendo as mudanças para compactar mais, tirando o Verdun, botando o Nadson. E as últimas substituições foi a saída do Abraão e Thiaguinho, botando Isaías e Balão. Então ele fecha totalmente o time, certo? Para segurar essa pressão, porque o que tinha jogando com a menos é o que tinha. Só que eu não havia percebido isso porque eu não vi o lance da expulsão e eu pensei que o Sampaio estava só aceitando é, a pressão do Parnaíba. E eu fiquei assim, bicho, o Sampaio não tá jogando fora de casa, o Sampaio tá jogando em casa, o Sampaio tem que atacar. Aí eu não sabia desse contexto e eu fiquei irritado, mas. E até ia falar um monte no vídeo, mas quando eu soube o contexto, eu fiquei tipo, ok, ele fez o certo e ainda bem que a gente conseguiu segurar. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também. E até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Griffes. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com um preço baixo e qualidade, a TVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Grifes, nosso cupom BQM1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio, às vezes, à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME, agora pode assistir o vídeo. E foi isso, tanto que eles tiveram algumas chances já no fim do jogo, que foi ali aos 36, que foi uma cobrança de escanteio, que tem um ótimo cabeceio do Diego, que o Alan faz uma linda defesa ali na lateral, e outros lances que foram aquelas bolas atravessadas, aquelas bolas que vão de um lado para o outro, que passa de zagueiro, que ele cabeceia, mas sai, e que foram assustando a gente, que foram preocupando. Tem até uma jogada que ele faz o chute atravessado, que basicamente o cara não chega a tempo. Ele até trisca na bola, mas ele não chega a tempo suficiente para conseguir desviar para dentro do gol. Então hoje, o Sampaio contou com a sorte teve do nosso lado, e contou com ter conseguido aproveitar as chances que teve e conseguir vencer a equipe do Parnaíba, que é o que tudo indica, e mais uma vez falando na análise que eu tive antes, é o time com maior deficiência técnica no grupo da série, nesse grupo da série D. Então é o clube que, assim, ao que tudo indica, parece que vai ficar na parte de baixo, vai ficar talvez na lanterna, mas é um time organizado, sabe? É um time que tem alguma organização, mas é muito fraco tecnicamente. E do Sampaio, a gente vê o Norte. Entrou com a equipe mista, né? Entrou com um time misto, ou praticamente reserva, e a gente sente um Norte. Agora, o que eu acho que é a primeira vez que eu vejo um Norte nessa equipe, um Norte nesse elenco do Sampaio, que tem alguma coisa para sair, que tem alguma coisa que o Sampaio pode oferecer que pode fazer a gente pelo menos classificar. Mas subir ainda tá muito longe. Ainda tá bem difícil de a gente buscar esse acesso, de a gente buscar essa Série C. Beleza? Então é isso.
Muito obrigado a você que assistiu até o vídeo. Curta, comente, compartilhe se concorda com as análises, se eu esqueci de alguma coisa. Fique à vontade. E é isso. Tchauzão e até o próximo vídeo.